E hoje nós vamos falar sobre Tiago e uma vida relevante. 1 Coríntios 15, 7, coloca para mim, diz assim: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Vamos ler todos juntos? Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Queridos, essa é uma história muito envolvente e uma história de uma evidência sobre o chamado de Jesus, sobre aquilo que ele veio fazer na terra, porque Tiago, ele era irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Sim, Jesus teve irmãos e Tiago era um deles. Tiago, ele era um cético. Ele não cria que Jesus era ali o Filho de Deus. A palavra fala que ele cresceu ali ao lado do Filho de Deus, mas ele não cria que ele era o Filho de Deus. Ele duvidava. Ele podia achar que Jesus estava ali exagerando. Ele via seu irmão Jesus sendo seguido por multidões, fazendo milagres, né? Desafiando líderes religiosos. Mas, mesmo assim, ele ainda não cria. Sabe? Mesmo a maior proximidade física não substitui a conexão espiritual com Jesus. Tiago tinha ali uma aproximação de irmão de sangue, mas a sua conexão espiritual estava muito aquém do que ele poderia desenvolver e ser. Porém, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou e ele fez questão de aparecer para Tiago, seu irmão. Aqui, como nós lemos, fala: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Jesus, na sua ressurreição, ele apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. O maior testemunho da ressurreição de Cristo não estão nos argumentos históricos, mas nas vidas transformadas que Ele pode fazer. Naquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Tozer diz assim: encontrar-se com Deus não é apenas uma experiência religiosa, é uma revolução pessoal. Você precisa, a partir de hoje, viver uma revolução pessoal. Talvez você está aqui sentado tantos anos como um cristão, como um crente, como alguém que ouve a palavra de Deus, mas eu quero te falar, estar na igreja não te faz um cristão. Como você está na garagem não te faz um carro. Você precisa ter um encontro pessoal e transformador com Jesus. E se você está aqui, a sua fé está baixa, está muito rasa, aproveite esses 40 dias para você viver essa revolução pessoal. Peça a Jesus: Pai, me encontre novamente, que eu possa reacender a chama do meu amor por Ti, pelas vidas, pela compaixão, por levar o Evangelho, que eu seja um reflexo do Senhor nessa terra. Amém? E eu tenho uma pergunta para você: o que aconteceria se Jesus encontrasse pessoalmente com você hoje? A sua vida mudaria? Eu acho que sim. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês 4 aprendizados para uma vida relevante. Porque Tiago saiu de um incrédulo a crente. Ele viveu a revolução da fé. Amém? Você pode falar comigo? A revolução da fé. João 7,5 diz assim: nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Existe um perigo da proximidade sem compromisso. Tiago estava perto de Jesus fisicamente, mas distante dele espiritualmente. Isso nos mostra que estar exposto ao Evangelho não nos transforma simplesmente. Precisamos decidir ter um encontro pessoal, verdadeiro, único com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Imagine você crescer ao lado de Jesus, brincar com Jesus, conhecer o seu caráter, suas palavras, sua conduta, seus milagres, e assim ainda não crer. Isso não foi suficiente para convencê-lo. Não foi suficiente para convencer Tiago que Jesus ali era aquele Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas algo revolucionário aconteceu. Tiago foi transformado por Jesus quando encontrou pessoalmente após a sua ressurreição. Cristo ressuscita e aparece, se apresenta a Tiago. E ali Tiago
tem um encontro pessoal com Jesus. E aí ele fala, não é mais o meu irmão simplesmente. Aquele ali é o Salvador da minha vida. É aquele que pode mudar a minha história. É aquele que pode me alcançar com graça, com favor, com misericórdia. É aquele que tem o poder para perdoar os meus pecados. É aquele que pode revolucionar toda uma história, colocando antes de Cristo e depois de Cristo uma história milenar. Sabe, queridos, a verdadeira transformação pessoal, espiritual, acontece quando eu e você nos aproximamos de Cristo. Temos um encontro íntimo com Ele. Tem uma história que diz assim: um famoso equilibrista fez um show atravessando as cataratas do Niágara, em uma corda bamba. Ele perguntou à multidão: vocês acreditam que eu posso atravessar empurrando um carrinho de mão? A multidão respondeu: sim. Ele atravessou com sucesso. Depois perguntou: quem acredita que eu posso atravessar com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Todos gritaram: sim. E aí ele desafiou: quem se voluntaria? Quem entra no carrinho para eu atravessar nessa corda bamba com você? Ninguém. O silêncio tomou conta da multidão. A moral dessa história: a verdadeira fé não é apenas intelectual, é uma fé absoluta em Jesus Cristo, Filho de Deus. Tiago, irmão de Jesus, teve que sair de uma fé teórica para uma fé genuína, para uma fé em confiança naquele que era o autor e consumador da nossa fé. Amém? Cristo não veio para nos tornar pessoas melhores, Ele veio para nos fazer novas criaturas. Eu e você somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa manhã e não tem certeza disso, eu quero te convidar a se tornar uma nova criação em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e você pode hoje ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Você pode ter uma fé de entrega total. Você não precisa ser como Tiago: eu preciso ver Jesus ressurreto, eu preciso ver Ele ressuscitado para eu crer. Não, você pode crer agora que Cristo pode transformar a sua história, que pode fazer um milagre na sua vida. Amém? E aí você sai de um incrédulo a alguém que tem uma fé revolucionária. E eu quero te falar que uma fé revolucionária, ela contagia outras pessoas. Então, nesse tempo de quaresma, peça mesmo: Deus, aumenta a minha fé para que eu possa levar mais pessoas a Cristo. Seja um outdoor de Deus, seja um outdoor por onde você for. E se preciso, você vai usar palavras, senão a sua vida vai ser um exemplo. A sua vida vai ser um exemplo. Então, fala assim: eu vou sair de incrédulo a revolucionário da fé, assim como Tiago. Amém? Eu te abençoo para isso nessa manhã. Tenha uma fé de entrega total. 2, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago, ele sai de um espectador a líder. Ele sai de alguém que simplesmente olhava as coisas acontecerem, via a multidão seguir o seu irmão, via tudo acontecer. Ele sai para ser um protagonista da história, da revolução da fé, dos discípulos de Cristo, para que a palavra chegasse hoje até mim e até você. Ele se torna um líder da igreja em Jerusalém. Ele simplesmente fala assim: olha, se Ele mesmo é o Salvador, eu preciso fazer algo. Acho que ele deve ter pensado: eu já perdi muito tempo não crendo, e agora eu tenho que redimir esse tempo, e agora eu vou me tornar um líder. Aquele que era cético, era aquele agora que liderava o povo de Deus para a tomada das suas maiores decisões cruciais naquele tempo. Sabe, você está aqui, talvez você é um espectador da fé, mas eu quero te convidar a ser um praticante da fé. Ter uma fé total, de entrega. Quero te chamar a sair desse banco hoje e vir para o campo jogar com a gente. Como que eu jogo? Levando a palavra, cumprindo o ID, discipulando, trazendo pessoas para Cristo, falando do amor de Deus. É assim que você joga o jogo, meu irmão. Quando a gente está na arquibancada, a gente está sentado e a gente começa a vaiar.
A gente começa a achar os erros. A gente começa, aquele fez isso. Não pegou a bola. Não defendeu. Mas quando você está jogando, você não tem tempo para isso. Você está jogando, você está imerso naquele jogo. E aí você fala, eu estou levando pessoas para Cristo. Eu estou deixando a porta aberta. Eu estou fazendo isso. Eu estou lá no prostíbulo evangelizando as prostitutas onde ninguém vai. A igreja de Jesus precisa ir. Você foi no bloco. Eu não fui dançar no bloco. Não, nós fomos levar a mensagem de Jesus a várias pessoas. É isso. Nós somos uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica leva o nome de Cristo a várias nações. Então hoje saia da sua arquibancada e venha para o jogo. Porque existe um jogo que está sendo jogado. E ele tem fim. Ele tem fim. Até que Jesus volte, nós faremos isso. Amém? A verdadeira fé não nos permite ser espectadores. Ela nos transforma em protagonistas do reino de Deus. Amém? Quando você carrega uma bandeira, as pessoas te seguem. Conta-se que em uma batalha um soldado hesitante perguntou ao general: o que eu devo fazer? O general respondeu: pegue a bandeira e vá à frente. Quando você carrega a bandeira, os outros te seguem. Qual a bandeira você tem levantado? Que bandeira você tem levantado? Que nome você tem levantado? Sabe, Tiago, ele era irmão de Jesus. E para ele se tornar um líder, para ele se tornar aquilo que ele foi na igreja, ele não usou do seu parentesco com Jesus. Ele não usou dos seus status, não. Ele se identificou como servo de Jesus, do Senhor, como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1, quando ele começa a escrever a sua carta. Eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele podia ter falado, sou Tiago, irmão de Jesus. Não, ele se coloca em uma posição de humildade. Ele fala, não, eu sou servo de Deus e do meu Senhor Jesus Cristo. Ele liderou uma igreja com humildade, com sabedoria. Ele guiou a igreja em tempos de perseguição. Jerusalém estava em constante ameaça dos romanos aos religiosos judeus. E Tiago, ele não retrocedia, ele avançava. Sabe por quê? Quando Cristo transforma a sua vida, ele te chama para fazer algo maior que você mesmo. Ele não olhava para quem ele tinha sido e nem para o parentesco que ele tinha. Ele falava assim, olha, agora eu posso fazer coisas maiores. E se o meu pai, se o meu irmão, que é Jesus Cristo, foi para junto ao Pai, ele me fala, olha, mas eu vou dar para vocês autoridade aqui nessa terra. E se você crê coisas maiores do que eu fiz, vocês também farão. Sabe o que ele está falando? Olha, eu dei para vocês autoridade, poder, fé. Se eu ressuscitei mortos, vocês podem. Se eu curei enfermos, vocês podem. Se eu ministrei a salvação, vocês também podem. Então hoje, querido, saia de apenas um consumidor da fé, mas entre para uma esfera onde você é um instrumento ativo na obra de Deus. Quem é você hoje? Fala assim, eu sou um instrumento ativo na obra de Deus. Eu sou um instrumento ativo lá na minha empresa, onde eu falo do amor de Deus. Eu sou um instrumento ativo na minha sociedade, na minha casa. Eu sou o sacerdote do lar. Você vai sair de uma fé passiva e vai entrar numa fé ativa. Amém? Você vai sair da arquibancada para o jogo. Você vai ter uma fé revolucionária. Você vai se tornar um líder onde você estiver, conectando pessoas a Deus, sendo luz, transformando. A nossa estada nessa terra é totalmente temporária, totalmente transitória. Então aproveite essa temporada que você tem aqui nessa terra. Aproveite. Fala assim, eu vou sair de uma fé passiva para uma fé ativa. Amém? Você vai sair de um incrédulo para um revolucionário da fé. Você vai sair de alguém que era simplesmente um espectador para um líder, para alguém que vai carregar uma missão, que vai ter um chamado, que vai ter um propósito. Você não está aqui nessa terra, meu querido, à toa, não. Você foi comissionado para o ID de Cristo. Ai, pastor, eu não fui no evangelismo, então
Não, o id é para mim, para você, é para todo mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A todos. Não existe um ministério de evangelismo. Não, o id é para todos nós. Todos nós somos evangelistas do reino de Deus. Então, nessa manhã, escolha ter uma fé ativa. Amém? Fala assim, terei uma fé ativa. E o terceiro passo. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Vamos ler todos juntos? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E Tiago, ele tem mais uma revolução na sua vida. Ele sai de irrelevante a professor. Ele vira um sábio da sabedoria cristã. Nós podemos dizer que o livro de Tiago é um dos livros mais práticos do Novo Testamento. Assim como o livro de Provérbios é um livro prático, onde você encontra ali conselhos, você encontra instruções. Na carta de Tiago, eu quero te desafiar a lê-la essa semana, junto com seu jejum, sua oração, leia a carta de Tiago. Você vai encontrar uma carta prática. Sabe por quê? Paulo é um grande apóstolo de Cristo. Ele focava na teologia. E Tiago, um outro grande apóstolo de Cristo, ele focava na vida cristã autêntica e prática. Ele fala assim, olha, meus irmãos, vocês podem praticar tudo isso que eu estou ensinando vocês. Vocês podem ter algo diferente na vida de vocês, sabe? A carta de Tiago pode ser conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque ele traz conselhos, ele traz sabedoria. Os principais temas da epístola de Tiago a fé sem obras é morta. O poder da língua. Paciência nas provações. A importância da oração. Todas essas questões são práticas da nossa vida espiritual. Talvez você é um novo convertido. Talvez você é um cristão há muito tempo. Mas eu quero te falar, a prática espiritual é para mim e para você. Oração, jejum, leitura da palavra, adoração. É para todos nós. Se é um falador de mão cheia, fofoqueiro, leia lá. O poder da língua de Tiago. Você vai aprender a dominar a sua língua. Se você é alguém que não tem paciência para nada, leia lá, paciente nas provações. Se você é alguém que gosta do social, gosta de fazer alguma coisa, lê lá em Tiago, a fé sem obras é morta. Eu tenho dificuldade para orar. Leia Tiago, ele vai te ensinar a orar, ele vai falar, irmãos, olha, é importante, você precisa. Tiago é uma carta prática para mim e para você. Sabe por quê? Porque cristianismo não é sobre o que nós sabemos, mas sobre como eu e você vivemos. Amém? Cristianismo não é eu sei muita coisa, mas eu não coloco nada em prática. Não adianta de nada, meu irmão. É uma fé ilusória, sabe? Uma fé que não muda a sua vida, não é fé, é ilusão. Uma fé que não muda a sua vida não é fé, é ilusão. Amém? Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi dada apenas para aumentar o meu conhecimento, o seu conhecimento, a sua teologia. Não, mas ela foi escrita para mudar a minha história, a sua história. Ela é a nossa prática de regra e fé. Ela é o seu manual diário. Está com dificuldade? Vai ler Tiago, meu irmão. Eu quero pôr esse desafio aqui para os irmãos de 8h30. Leia a carta de Tiago toda essa semana. Amém? Leia Tiago. Leia Tiago, você vai ter ali experiências de uma vida prática cristã. Você vai mudar a sua teoria. Você vai falar assim, nossa, eu era apenas um teórico, mas agora eu quero ser um crente praticante. Eu quero praticar a minha fé. Eu quero mudar a história. Eu quero mudar a história daquelas pessoas que estão ao meu lado. E aí você vai sair de apenas uma pessoa normal a alguém sábio. A uma mulher, um homem sábio. Ai, pastor, eu acho que eu não sou sábio. Você leu o versículo inicial? Se você tem falta de sabedoria,
peça a Deus, porque Ele te dá liberalmente. Todos os dias, antes de você acordar, assim que você acordar, põe a mão na sua cabeça, fala: Deus, me dá sabedoria para esse dia, me dá instrução para esse dia, me dá conhecimento para esse dia, que eu não caia em nenhuma cilada. Sabe por quê, querido? Se você anda na sabedoria, se você é uma pessoa sábia, você vai dar uma rasteira em muita coisa que Satanás coloca na sua frente. Está faltando sabedoria? Peça a Deus, porque Ele te entrega liberalmente. Amém? Fala para quem está no seu irmão: peça sabedoria. E saia de uma fé teórica para uma fé prática. Amém? Faça isso nessa semana. Nessa quaresma. Gente, quaresma, 40 dias, é um período de transformação. Talvez você fale assim: pastora, mas eu sei de tudo isso. Mas eu tenho certeza que algo aqui vai entrar no seu coração, na sua mente, vai trazer transformação para você. Sabe por quê? Como eu sempre falo com o bispo, como que nós aprendemos? Repetindo, 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 repetindo. Você precisa ser lembrado. Você precisa ser lembrado por quem você foi encontrado. Você precisa ser lembrado que aquela cruz pagou um preço por você. Você precisa ser lembrado, meu irmão, que uma graça salvadora te alcançou. Você não precisou fazer nada. Você precisou somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa graça te arrebatou, te alcançou, te inundou. E hoje você é filho amado de Deus. Você só precisa fazer isso nessa manhã. E Tiago, último ponto. Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Você pode ler comigo? Bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa. Tiago, ele sai de cético a um mártir. Sabe por quê? Ele desenvolve uma convicção inabalável de quem era Jesus Cristo. Ele paga o preço de uma fé verdadeira. Sabe por quê? De acordo com a tradição, Tiago foi jogado do pináculo do templo de Jerusalém. E como ele não morreu, ele foi apedrejado até que ele morresse. Ele simplesmente é jogado, cai, não morreu. Então vamos terminar de acabar com esse cara aqui, com as pedras. Sabe? O que fez de alguém que antes duvidava, agora está disposto a morrer por Cristo? A morrer pela causa do Evangelho? A morrer como um mártir? O que fez Tiago ter uma revolução na sua vida? Aquele que era irmão de Jesus, estava junto com ele, não cria, era cético. De repente se encontra como um mártir, sendo jogado e apedrejado. O que aconteceu com ele? O que aconteceu, querido, é que ele viu Jesus Cristo ressurreto. E isso removeu qualquer dúvida do seu coração. Sabe o que aconteceu com ele? Ele experimentou a transformação do Espírito Santo na vida dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele entendeu que a vida eterna, ela é final e ela é real. E ele poderia experimentá-la se tornando um mártir por causa do Evangelho. É isso que aconteceu com ele. Timóteo Kelly fala assim: a sua fé, se sua fé não vale morrer por ela, ela também não vale a pena ser vivida. Pelo que você tem vivido. Porque fé, com que entrega, com que vida cristã, com que cristianismo você tem vivido. Hoje está na moda falar que é crente. Todo mundo é crente. Mas quantos são cristãos verdadeiros, praticantes? Quantos são aqueles que têm uma fé ativa e não passiva? Quantos cumprem o ID de Cristo? Ontem eu achei tão interessante que nós marcamos o evangelismo no prostíbulo e eu não tinha me lembrado que começava com a quaresma hoje e culminou, gente, tão lindo. Encontros que transformam. Ontem Jesus Cristo encontrou alguma daquelas mulheres. A semente foi lançada. Aconteceu. Elas receberam uma palavra, elas receberam um devocional. Uma semente foi lançada, querido.
Você está disposto a viver uma fé firme, mesmo diante das dificuldades, das provações, das pessoas te julgando? Quem é você? E Tiago, ele nos dá mais uma lição na sua carta, em Tiago 1:22. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Vamos ler todos juntos? Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Precisamos praticar a nossa fé. Precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos, se necessário for, morrer por causa do Evangelho de Cristo. Se você está aqui nessa manhã e já conhece Jesus, comprometa-se hoje a viver uma fé ativa. Se você está aqui e tomou uma decisão hoje por Cristo, compartilhe isso com alguém e comece uma nova jornada com Ele. E se você sente que precisa crescer, peça a Deus sabedoria. Peça a Ele um coração ensinável. Um coração disposto. Charles Spurgeon diz assim: se Cristo é tudo para você, então viva como se Ele realmente fosse tudo. Se Cristo for tudo para você, viva como se Ele realmente fosse tudo. Você nessa manhã pode sair daqui da mesma forma que chegou, mas você também pode sair daqui em um encontro transformador com Cristo Jesus. A escolha nessa manhã é sua, de como você vai sair. Eu vou sair daqui com a minha fé ativa. Eu vou sair daqui com uma fé praticante. Eu vou sair daqui disposto a não somente ler a palavra, mas a viver a palavra. Eu vou sair aqui nessa manhã com os meus hábitos, com as minhas práticas espirituais afloradas, porque amanhã vai começar e amanhã eu estou junto com todo mundo. Porque a minha fé não é teológica. Ela não é simplesmente algo que aponta para uma palavra. Não, a minha fé, ela é prática, ela é viva, ela é transformadora, ela é eficiente. É isso que você precisa ter como cristão, uma convicção de quem Cristo é para você. E aí você já teve um encontro transformador com Jesus? Ele mudou a sua vida? Fique de pé. Fale com Ele o que precisa de acontecer nessa manhã para que a sua fé seja real e ativa. O que precisa? Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cristo quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Você não é um crente domingueiro, não. Você não é um cristão apenas de banco, não. Você é um cristão verdadeiro que pratica a sua fé todos os dias. É isso. A maior tragédia não é morrer sem Cristo, mas é viver sem Ele. Que você nessa manhã possa ter a sua fé revolucionada. Que você possa viver com Cristo todos os dias da sua vida. Levante suas mãos, comece a falar com o Senhor em sinal de rendição. Queridos, o encontro com Jesus muda tudo. Não ignore esse chamado. Não ignore a voz dele. Se ele tem te falado para ir, vá. Se ele tem tocado no seu coração, faça. Se entregue totalmente a essa prática de fé. Se entregue totalmente a Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que muda histórias. Aquele que transforma vidas. Aquele que não é apenas um Cristo pregado no madeiro, mas aquele que é o Salvador da humanidade. Aquele que pode te dar uma vida abundante nessa terra.